inteira. Vocês estão vendo minha tela? Beleza. Então, gente, dando sequência aos exercícios que a gente começou a fazer na aula online, a última, na parte de mecânica, eu lembro que a gente fez a lista 1 e a lista 2. A lista 1 era sobre movimento uniforme, os principais exercícios, né? Infelizmente, não dá tempo de fazer todos. A lista 1 era de movimento uniforme, a lista 2 era de movimento uniformemente variado, e a lista 3 abordava esses dois movimentos, só que focado na análise de gráficos. Então, hoje a gente vai dar uma atenção especial a essa lista, porque essa parte de gráficos cai bastante no Enem. Se não cai diretamente essa parte de cinemática, cai a análise de gráficos, e principalmente gráficos que precisam ser interpretados com base em conceitos da física. Então, pode ser até que não caia no exercício com esse conteúdo em específico, mas certamente realizar esse tipo de exercício vai treinar a cabeça de vocês para interpretar questões de física que envolvam gráficos, tá? Então, praticar esse tipo de exercício é realmente muito importante, e é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Antes de iniciar os exercícios da lista, eu só vou fazer uma sintonia com vocês em relação ao tema. Bom, se sair algum comentário, deixa eu ver aqui, faz o barulhinho, né? Aí eu dou uma olhada. Mas podem perguntar absolutamente a hora que quiserem, tá? Beleza. Aqui, esse quadro eu uso só de apoio, eu tenho consciência da lástima, que é a minha letra, mas só para realmente sintonizar em relação à parte teórica dessa lista. Bom, a gente viu na cinemática que existem dois movimentos, né? O MRU e o MRUV. Ou simplesmente, a gente pode tirar esse R, para deixar mais geral, MU e MUV. O movimento uniforme é o movimento com velocidade constante, ou seja, aceleração nula. Enquanto que o movimento uniformemente variado tem aceleração diferente de zero. A aceleração sendo diferente de zero, a gente tem uma variação de velocidade, só que essa aceleração também é constante. A gente não estuda movimentos em que a aceleração varia com o tempo. Isso é o máximo que a gente vai. Repouso, velocidade constante e aceleração constante. São esses três tipos de movimento que é importante para a gente. Cada um desses movimentos, a gente viu que tem as suas funções horárias. No caso do MRU, tem só uma função horária para o deslocamento, que é S igual S0 mais VT. Não tem uma função horária para velocidade, já explico por que daqui a pouco. E no MUV tem duas funções horárias. Uma para a posição S, vai ser S igual a S0 mais V0T mais meio. Mais meio de AT². E a função horária para velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Por que que no MOVE a gente tem uma função horária para velocidade e no MU não? No MU não. Simples. No MU, a velocidade, igual eu falei, é constante. Se a velocidade é constante, ela não varia com o tempo. Então, não tem por que ter uma equação que relacione velocidade com o tempo, já que ela não varia com o tempo. Já no MOVE, a velocidade varia com o tempo, assim como a posição. Então, tem que ter uma função horária para a posição, para relacionar a posição do corpo com um dado instante de tempo,
E tem que ter uma função horária da velocidade para relacionar a velocidade com dado instante de tempo. Tem uma pergunta? Tá. Beleza. Com base nessas funções horárias, a gente pode construir os gráficos para o movimento uniforme e os gráficos para o movimento uniformemente variado. No caso do movimento uniforme, a gente tem o gráfico da posição pelo tempo, S por T, que sempre vai ser uma reta, ou uma reta ascendente, ou uma reta decrescente. Reta crescente, reta decrescente, ou reta ascendente, reta descendente. O que determina o fato da reta ser ascendente, ser crescente, para manter a mesma linguagem da aula, a reta ser crescente ou decrescente? Basicamente, a velocidade. Se a velocidade é positiva, então tem uma reta crescente. Se a velocidade é negativa, tem uma reta decrescente. E no movimento uniformemente variado, sim. E também a gente pode fazer um gráfico para a velocidade com tempo no movimento uniforme. Só que esse gráfico vai ser chato, não tem nenhuma informação interessante em relação a ele. Porque se a velocidade é constante, então, sei lá, constante igual a 10 metros por segundo. Vai ser uma reta horizontal. Porque, independente do horário, do instante de tempo em que eu meço a minha velocidade, vai dar o mesmo valor. Por isso que é uma reta horizontal. Agora, em relação ao MUV, movimento uniformemente variado, o gráfico, eu vou começar pelo gráfico da velocidade, que é mais simples de entender. O gráfico da velocidade não vai ser uma reta horizontal, mas vai ter a mesma carinha que a reta aqui para o deslocamento com tempo no movimento uniforme. Vai ser ou uma reta decrescente ou uma reta crescente. E se a gente for olhar as duas equações, elas são bem semelhantes, né? E como aqui S0 tem o análogo em V0, aqui o V e aqui é A. No caso do movimento uniforme, o que determinava se a reta do gráfico era crescente ou decrescente era a velocidade, porque é a que acompanha aqui o T. No caso, o que acompanha aqui na função horária da velocidade para o MUV, o que acompanha a variável tempo é a aceleração. Logo, o que vai comandar a forma da reta, no caso da velocidade no MUV, vai ser a aceleração. Se a aceleração for positiva, então o gráfico da velocidade pelo tempo vai ser uma reta crescente, ao passo que se a aceleração for negativa, o gráfico da velocidade pelo tempo vai ser uma reta decrescente. Beleza. Para finalizar, o gráfico da posição pelo tempo no movimento uniformemente variado, aí ele já é diferente de todos esses casos. Porque se a gente for olhar para a equação da posição pelo tempo no MUV, é uma equação de segundo grau, porque o meu tempo está aqui elevado a 1 e elevado a 2. E o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Se vocês não estudaram ainda, vocês vão estudar certinho, mas se não estudaram, não tem problema, não atrapalha aqui, tá bom? Então, vai ser uma parábola com a concavidade para baixo ou uma parábola com a concavidade para cima. Beleza? Vamos fazer o exercício agora, eu tenho certeza que tudo isso vai ficar um pouco mais claro. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Isso tudo a gente viu em aula, né? Só estou recapitulando. Tranquilo. Vamos então para a lista. Bom, exercício 1. O gráfico abaixo representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento retilíneo uniforme. Só um parênteses aqui. Igual eu falei, você pode chamar
esses movimentos que a gente estudou de movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, e às vezes movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Esse retilíneo, ele só é uma restrição em relação à forma da trajetória. Porque movimento uniforme pode ser absolutamente qualquer movimento, desde que a velocidade seja constante. Então, eu posso mover a minha caneta em linha reta, ou fazendo uma trajetória completamente maluca. Se a velocidade da minha caneta ser constante ao longo de toda a sua trajetória, então é um movimento uniforme. Agora, movimento retilíneo uniforme, a palavra retilíneo vem de reta, é um movimento restrito a uma trajetória reta, ok? A mesma coisa, o movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento que tem aqui está o gráfico desse movimento, gráfico da posição pelo tempo, uma reta, conforme é de se esperar para o movimento retilíneo uniforme. E ele fala, é correto afirmar que, aí ele dá alguns valores de instante de tempo, e para cada um desses instantes de tempo, a posição ocupada pelo corpo. Na alternativa A, ele está falando que a posição ocupada pelo corpo no instante de tempo, 1 segundo, é 5 metros. Na letra B, que a posição ocupada pelo corpo no instante, 2 segundos, é a posição 6 metros, sempre em relação à origem, né, do sistema de coordenadas, o x igual a 0, e assim por diante. Então, vamos lá. Bom, vamos recapitular a função horária para o deslocamento do movimento uniforme. A gente, igual eu coloquei aqui, viu na aula, e é o que mais aparece nas apostilas mesmo, usando a posição como sendo S. Isso é uma maneira genérica de falar em relação à posição de um corpo. Você pode chamar da letra que você quiser, tá? Aqui no caso, como ele está usando X para posição, eu vou usar X na hora de construir a minha equação horária do deslocamento em função do tempo. Então, se do jeito que a gente viu é S0, é S igual a S0 mais VT, se eu passar para X, então a minha posição final é X, minha posição inicial é X0, minha velocidade não tem por que mudar, vezes T. É só uma questão do símbolo que você atribui para a sua grandeza física. Geralmente, a gente atribui S para a posição, mas não tem problema nenhum em atribuir X, atribuir Y, igual a gente vai ver daqui a algumas aulas, quando a gente estudar queda livre, e assim por diante. Pode pôr a letra que você quiser, o significado físico dessa variável que importa, tá? Então, eu construí aqui a equação x igual a x0 mais vt. E, bom, quais informações a gente pode extrair do gráfico? De cara, é a posição inicial. A posição inicial de um corpo é a posição que o corpo ocupa no instante de tempo igual a 0, instante de tempo inicial, em que eu comecei, que eu liguei o meu cronômetro, beleza? No instante de tempo t igual a 0, igual a gente está vendo aqui, a posição inicial do corpo é 4 metros. Então, onde está x0 aqui, eu coloco 4. A velocidade eu ainda não sei, e a posição final eu também não sei. Então, beleza. Uma segunda informação que a gente tem no gráfico é que no instante de tempo t igual a 8, a posição ocupada pelo corpo é x igual a 8 metros. Então, se a gente recorrer a essa equação e substituir essas informações, a gente consegue descobrir a velocidade, porque ela vai ser a única incógnita restante na equação. Daí a gente pode isolar e descobrir o seu valor numérico. Então, em t igual a 8 segundos, está aqui, t igual a 8 segundos, deixa eu pôr a mãozinha que eu acho que fica mais visível. Em t igual a 8 segundos, a posição ocupada é 8. Então, em t eu coloco 8, em x eu coloco 8. Me sobra só o v. Antes eu tinha 3 incógnitas, x, v e t. Agora eu só tenho v, dá para resolver tranquilamente.
O 4 aqui está positivo, eu jogo para o lado de lá da igualdade como negativo, então fica 8 menos 4 igual a 8v. Aqui está v vezes 8, eu só reorganizei para ficar mais bonitinho na minha equação, tá? Como a gente sabe, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto final. Logo, v vezes 8 é igual a 8 vezes v. Então, não tem problema nenhum fazer esse tipo de arranjo. Beleza. Aqui, então, 8 menos 4 dá 4. Coloco o resultado aqui embaixo, igual a 8v. O 8 está multiplicando a velocidade v. Eu quero isolar o v, então tem que dar um jeito de passar o 8 para o outro lado. Para eu passar o 8 para o outro lado, eu tenho que passar ele realizando a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, fica que v é igual a 4 sobre 8. Simplificando em cima e embaixo por 4, 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Ou seja, meio. Então, a velocidade do meu corpo é meio metro por segundo. Em qual instante de tempo? Todos eles. A gente está no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então, a partir do momento que eu descubro o valor da minha velocidade para um dado instante de tempo, eu descubro para todos os outros, porque vai ser sempre o mesmo. Então, descobrindo a minha velocidade, eu posso compor a minha equação horária do deslocamento. Eu já sabia que era x igual a 4 mais vt, porque pelo gráfico a gente viu qual que é a posição inicial do corpo. A gente acabou de descobrir a velocidade, igual a meio metro por segundo. Então, fica que a equação horária é igual a x igual a 4 mais meio vezes t. Ok. Então, agora a gente tem que verificar quais dessas alternativas é correta. E aí não tem jeito. Tem que ir uma por uma. Na letra A, ele está afirmando, igual eu já falei, que no instante de tempo igual a 1 segundo, a posição ocupada pelo corpo é x igual a 5 metros. Beleza? Então, a gente vem aqui no tempo, t, e substitui a informação de tempo que ele dá. No caso, 1 segundo. Então, fica que x é igual a 4 mais meio vezes 1. 4 mais meio, porque meio vezes 1 é meio, que dá 4,5. Então, não bate o valor da posição. Então, a letra A está incorreta. Eu ouvi um barulhinho, deixa eu ver se é pergunta. O número da lista é a 3. É a lista 3. Já responderam. Tá, beleza. Inclusive, a resolução dela eu já enviei, mas eu vou repostar, tá? Caso alguém não tenha pego na época. Beleza. Então, não é a A. Letra B. Mesmo procedimento. Eu pego a informação de tempo da letra B, que é igual a 2 segundos, jogo na função horária e descubro qual que é a posição que ele está naquele instante de tempo. T igual a 2 segundos, fica meio vezes 2, corto 2 em cima, corto 2 embaixo. Então, me sobra só 1. Aí fica x igual a 4 mais 1, que é 5. Na letra B, ele fala que tem que dar x igual a 6. Então, letra B, incorreta. Letra C, t igual a 3 dá x igual a 5. Nem precisa fazer conta nesse caso, porque a gente viu que o corpo ocupa a posição 5, x igual a 5, no instante de tempo t igual a 2, e não t igual a 3. Então, não precisa fazer verificação aqui. A gente já viu o resultado da letra B, que o que afirma a letra C está incorreto. Na letra D, ele fala que no instante de tempo t igual a 4, ele ocupa a posição x igual a 6. Substitui o 4 aqui no t, fica 4 mais meio vezes 4. Meio vezes 4, corta em cima, corta embaixo, 2 por 2, 1, 4 por 2, 2, então me sobra 2. X igual a 4 mais 2, que é 6. E me parece ok, é isso mesmo. Então, no instante de tempo t igual a 4, o corpo ocupa a posição x igual a 6. A resposta correta é a alternativa D. Eu não entendi o meio metro. Beleza, Adriele, vamos voltar.
Quando eu montei, a gente vai, em exercício de gráfico, em que a gente precisa construir a função horária, a gente tem que extrair as informações que a gente precisa para construir a função horária do gráfico. Quais informações que eu preciso? Posição inicial e velocidade, tá? Que aí me sobra só a posição e o tempo, que é o que eu quero em uma função horária. Beleza. Aí a gente dá uma olhada inicial no gráfico e vê quais informações a gente pode obter de maneira direta. Olhando o gráfico, a gente vê que é a posição inicial, porque no instante t igual a 0, ele já mostra que a posição ocupada é x igual a 4. Beleza, foi isso que eu fiz. A outra informação que a gente precisa para construir a equação horária é a velocidade. Ela não está explícita no gráfico, ou seja, a gente não bate o olho e já vê a informação da velocidade no gráfico. Então, a gente precisa usar as informações que estão contidas no gráfico para obter o valor da velocidade. A informação que eu usei foi essa posição que o corpo ocupa no instante t igual a 8. Porque não fazia sentido eu usar a posição que o corpo ocupa no instante t igual a 0, que é a outra informação que o gráfico me dá, porque eu já usei ela aqui para obter o x0. Ia ficar redundante, não ia dar resultado nenhum. É só você ver. Se você substituir o t por 0, vai cancelar esse termo que tem a velocidade. E aí eu não descubro a velocidade, tá? Então, eu tenho que usar o meu outro ponto que ele dá, que é a posição x igual a 8 para o instante de tempo t igual a 8. Então, eu pego o meu valor de instante de tempo, substituo aqui na equação horária. Aí fica 4 mais v vezes 8. Só que para eu descobrir o v, eu também preciso substituir o valor da posição que ele ocupa nesse instante de tempo. O gráfico nos informa que no instante de tempo t igual a 8, ele ocupa a posição x igual a 8. Então, eu vou aqui e substituo no x o 8. E aí só me sobra a velocidade. É só eu isolar ela. E aí eu faço todo o caminho algébrico. O 4 que está aqui, positivo, eu jogo para o lado de lá. Aí fica 8 menos 4, porque quando eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele troca de sinal. 8 menos 4 é 4. Me sobra, então, 4 igual a 8 vezes v. O 8 aqui está multiplicando. Para eu passar ele para o lado de lá, eu passo dividindo. Regrinha. Então, fica que v é igual a 4 sobre 8. E aí, é partir para a simplificação. 4 sobre 8, eu posso simplificar os dois. Como? Dividindo em cima e embaixo por 4. Se eu dividir 4 por 4, fica 1. Se eu dividir 8 por 4, fica 2. E aí me dá meio metro por segundo. Esclareceu, Adriele? Beleza. Mais alguma dúvida em relação a essa questão? Pode seguir. Show. Vamos embora, então. Questão 2. Os movimentos de dois veículos, 1 e 2, estão registrados no gráfico da figura a seguir. Então, aqui, deixa eu dar um zoom. O gráfico que eu tenho é da posição pelo tempo. O movimento do veículo 1 tem como gráfico uma reta, enquanto que o movimento do veículo 2 tem como gráfico uma curva. É uma curva de parábola, tá? Só para esclarecer a nomenclatura, parábola como se diz, é a curva completa. Faz o sorrisinho ou a carinha de triste. Se você pegar só um trechinho dessa curva, dessa parábola, perdão, aí você tem uma curva de parábola, que é um trechinho dela só.
Sendo os movimentos retilíneos, a velocidade do veículo 2, no instante em que alcança 1, é... Bom, esse exercício ele é bem interessante porque ele trabalha com uma questão que é bem explorada nos vestibulares, às vezes no Enem, de maneira direta ou indireta, que é a questão do encontro entre corpos. Imagine que as minhas canetas aqui sejam carros de uma corrida. Se vocês já assistiram Fórmula 1, vocês veem lá que eles não partem, os carros não partem todos do mesmo lugar. Parte um carro aqui mais à frente, depois outro atrás, outro mais atrás, outro mais atrás, e por aí vai. Então, se eu tenho dois corpos partindo de pontos diferentes e começam a andar, se esse corpo que está atrás está mais rápido do que o corpo que está na frente, eventualmente os dois vão se encontrar. Quando os dois se encontram, qual que é uma grandeza da cinemática comum aos dois? A posição. Porque imagina que um corpo sai da posição x igual a 3 e o outro sai da posição x igual a 1. Os dois deles vão se encontrar quando eles ocuparem a mesma posição x. Sei lá, os dois estiverem em x igual a 7, vamos supor. Então, olhando para um gráfico da posição pelo tempo, eu sei que dois corpos se encontram quando eles ocupam a mesma posição no mesmo instante de tempo. Ou seja, é quando os gráficos do deslocamento pelo tempo de cada um desses corpos se tocam. Aqui no caso, eu sei que o corpo 1 encontra o corpo 2 no instante de tempo t igual a 15 segundos. Porque é neste instante de tempo que o gráfico entre os dois corpos se tocam e, portanto, os dois corpos estão ocupando a mesma posição. No caso, S igual a 225 metros. Ok? Então, guardem essa informação. Faz parte da interpretação do gráfico para uma questão desse tipo. Dúvida em relação a isso, gente? Ou deu para entender a ideia? O que vocês me dizem? Tudo certo? Show de bola, então. Beleza. E aqui ele pede a velocidade do veículo 2 nesse instante em que ele alcança o veículo 1. Ou seja, outra informação, o veículo 2 em algum momento ficou para trás em relação ao veículo 1, seja na partida ou seja em alguma eventualidade do trajeto. Então o veículo 2 está atrás e ele eventualmente alcança o veículo 1. Beleza. Tá, o que a gente tem que fazer num exercício desse tipo? Primeira coisa, construir a função horária da posição pelo tempo de cada um dos veículos. Ok, esse é o primeiro passo, vamos lá. Para o veículo 1, usando a equação da função horária, eu tenho que a posição ocupada em um dado instante de tempo t qualquer pelo veículo 1 é igual à posição inicial dele, mais a velocidade do veículo 1 vezes t. Por que eu estou usando essa equação, que é a equação horária da posição pelo tempo do movimento uniforme, para o veículo 1? Porque se a gente for olhar o gráfico do veículo 1, da posição pelo tempo, é uma reta. E o movimento que tem como gráfico da posição pelo tempo uma reta é o movimento uniforme. Então, o veículo 1 está em movimento uniforme. Então, eu uso essa equação. A posição inicial do veículo 1 é zero, porque no instante de tempo t igual a zero, ele ocupa a posição zero. Então, aqui em S0 de 1, eu coloco zero. Vai passar o caminhão no mercado, tá, gente? Então, se vier algum barulho, não estranhe. Tomara que tenha promoção. Aqui a velocidade 1 vezes t, velocidade 1 que eu ainda não conheço. Só que eu posso descobrir através do gráfico, de maneira indireta, através do gráfico, de maneira muito semelhante ao que a gente fez na questão anterior.
Se a gente pegar absolutamente qualquer ponto aqui, ou seja, qualquer conjunto de t com seu respectivo s, e jogar na função horária, eu consigo descobrir a velocidade. Então, eu posso pegar 5 com 75, porque é o que liga aqui, o 5. Se você puxar para o gráfico do veículo 1, ele vai bater em 75, aqui no eixo vertical. Sei lá, não quero 5, quero 10, t igual a 10. Beleza, você vem aqui, puxa a linha do 10 até o gráfico do veículo 1 e depois puxa até o eixo vertical, 150. Então, você usa 10 para o instante de tempo, 150 para a informação de S, para o valor de S. Eu vou usar o ponto de encontro, porque assim, pode usar qualquer um outro, tá? T igual a 15, puxando aqui e puxando para cá, dá S igual a 225. Então, no T lá da equação eu coloco 15 e no S eu coloco 225. Foi isso que eu fiz. Aí fica 225 igual a V vezes 15. O zero eu não preciso carregar, porque 1 mais 0 é 1, 2 mais 0 é 1, 0 não afeta em nada em uma soma. Ok? O 15 aqui está multiplicando o V, então eu passo para cá dividindo. Fica que a velocidade do veículo 1 é 225 por 15, que é 15. Então, a velocidade do veículo 1 é 15 metros por segundo. Conhecendo o valor da velocidade, eu posso voltar nessa função horária preliminar, por assim dizer, do deslocamento pelo tempo para esse veículo 1. Como agora eu tenho a informação da velocidade, eu simplesmente substituo aqui. E aí eu tenho que a função horária para a posição do veículo 1 é S igual a 15 vezes T. Ok? Vamos agora construir a equação horária para o veículo 2. O veículo 2, o gráfico dele da posição pelo tempo é uma curva de parábola. Conforme a gente viu, curva de parábola é o gráfico da posição pelo tempo para o movimento uniformemente variado. Então, a equação que eu tenho que utilizar é essa daqui. Beleza? E é isso que a gente vai fazer. Então, eu escrevo a minha expressão geral para a minha função horária. S do corpo 2 é igual a S0 mais E0t mais meio AT ao quadrado. A posição inicial também é zero, porque no instante de tempo t igual a zero, a posição S ocupada pelo corpo é S igual a zero. Então, simplesmente posso tirar daqui, igual eu fiz no caso acima. A velocidade inicial do corpo também é zero. Ele menciona isso em algum lugar. Ah, não, eu supus mesmo. Ah, tá, ok. Você pode supor que é zero, porque como ele afirma aqui que o veículo 2 alcança o veículo 1, ou seja, ele está atrás, então você pode supor que o veículo 1 está lá em movimento, com velocidade constante, o veículo 2 está em repouso, ele sai do repouso, começa a acelerar e ultrapassa o veículo 1, tá? Devido a essa informação, é uma suposição que você pode fazer e colocar nas suas equações. Por que eu posso fazer essa suposição? Bom, o porquê é isso que eu acabei de explicar. Agora, o objetivo, simplificar a equação. Como você pode supor que a situação inicial do corpo é o repouso, se você colocar a informação que ele está em repouso na equação, ou seja, V igual a zero, porque um corpo em repouso, a velocidade dele é nula, isso simplifica a minha equação da função horária, ok? Então, é só por conveniência mesmo. É uma suposição que eu posso fazer. As informações que eu tive a respeito do meu problema e do meu sistema físico são coerentes com isso, permite eu fazer a suposição, e essa suposição facilita na hora de eu organizar os meus cálculos. Então, não tem por que não fazer. Recomenda-se que faz. Beleza. Então, aqui é igual a zero. Também vai zerar, 0 vezes t é zero, e qualquer coisa somada a zero não altera. Então, me sobra só meio vezes a vezes t quadrado. A posição
E, novamente, eu tenho aqui que descobrir a aceleração, porque a última grandeza cinemática que eu preciso descobrir o valor é para compor a minha função horária. Então, eu utilizo exatamente a mesma estratégia que eu fiz na questão 1 e a mesma estratégia que eu fiz na construção da equação horária do veículo 1. Às vezes eu falo equação horária, às vezes função horária é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu pego uma informação aqui do gráfico de tempo e posição ocupada pelo corpo, substituo na função horária e descubro a aceleração. Como aqui no veículo 1 eu utilizei o instante de tempo justamente em que eles se encontram, eu vou fazer a mesma coisa aqui. É obrigatório? Não. Vai mudar a resposta do meu problema? Também não. Só que, às vezes, fazendo esse tipo de padronização, acaba resultando em simplificações na conta depois. Então, às vezes, você pegar pontos aleatórios para o veículo 1, um ponto aleatório para o veículo 2, pode acabar resultando em contas mais longas para se fazer. E reduzir tempo por exercício no Enem é questão de sobrevivência, né? Vocês sabem muito bem. Beleza. Então, para o instante de tempo t igual a 15, que eu substituí aqui, a posição ocupada é 225. 15 ao quadrado dá 225. 225 desse lado, 225 multiplicando desse lado, eu posso cortar. Ou, se você preferir, se ficar mais claro na sua cabeça, passo 225 dividindo aqui, aí vai ficar 225 sobre 225. Uma coisa sendo dividida por ela mesma dá o quê? 1. Então, 225 sobre 225 dá 1. É a resposta aqui. Então, fica 1 igual a meio vezes A. Aqui, meio, 1 sobre 2, eu tenho 1 multiplicando A, 1 vezes A é A, e o 2 está dividindo. Se o 2 está dividindo desse lado da igualdade, eu passo multiplicando para o outro lado da igualdade. E aí me sobra que a aceleração do corpo é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Com essa informação, eu posso compor a minha função horária. E aí vai ficar que S é igual a meio vezes 2 vezes t quadrado. Simplifico o 2 aqui, simplifico o 2 aqui, me sobra que S é igual a t quadrado. E t quadrado, realmente, se você for fazer o gráfico, quando vocês estudarem isso, se ainda não estudou, funções de segundo grau e gráficos de função de segundo grau em matemática, vocês vão ver que o gráfico coincide com essa curva daqui. Uma curva partindo da origem com cavidade para cima. Beleza, é coerente com o gráfico, então mostra que eu estou no caminho certo. Beleza, então, por consequência, se a gente usar a função horária da velocidade pelo tempo, que é essa daqui, V igual a V0 mais AT, V0 a gente supôs sendo igual a 0, V igual a T, V igual a 2 vezes T. Ok, o veículo 2 alcança o veículo 1 em T igual a 15. Então, o que o exercício pergunta é a velocidade do corpo 2, velocidade do veículo 2, quando o veículo 2 se encontra com o veículo 1. Isso acontece em T igual a 15. Então, eu substituo T igual a 15 aqui na expressão da velocidade que eu obtive. 2 vezes 15 é igual a 30 metros por segundo. Então, eu precisei construir aqui as funções horárias para descobrir a minha aceleração. Descobrindo a minha aceleração, eu consigo descobrir pela função horária da velocidade a velocidade do corpo no instante em que eles se encontram. Então, eu tenho como resposta a alternativa D, que é 30 metros por segundo. Só olhando agora, e aí foi uma coisa que eu percebi só agora mesmo, é que geralmente quando eu vou resolver algum problema assim, eu por padrão já construo as funções horárias, até porque é uma boa prática para ir treinando isso. Recomendo vocês fazerem. Só que no exercício de vestibular com tempo contado, a gente pode ver que não precisava calcular a função horária do primeiro corpo.
Não precisava. Isso aí foi uma coisa que eu percebi agora. Porque se a gente usasse só a equação horária do segundo corpo, dava para obter a aceleração. Obtendo a aceleração, eu consigo obter a velocidade. Se tivesse que comparar, ou seja, igualar as duas funções horárias para descobrir a aceleração, aí teria que calcular o primeiro corpo. Mas olhando agora, percebendo agora, olhando de longe o exercício, eu vejo que não precisava. Então, fica a dica aí para quando vocês forem resolver, não precisa, nesse caso, nesse exercício específico, não precisava ter calculado a função horária do primeiro corpo. Mas serve como prática. E aí, gente? Dúvida nesse exercício? Como é que tá? Tranquilo? Pode seguir para o próximo, então? Beleza. Vamos para o exercício 3. Bom, aqui ele dá um gráfico da posição pelo corpo, aparentemente, desse ciclista. E ele pede para relacionar cada um desses trechos de gráfico que ele indexou como 1, 2 e 3, trecho 1, trecho 2, trecho 3, relacionar cada um desses trechos a cada uma dessas fotos aqui do ciclista. Foto A, foto B, foto C. Bom, vamos lá. Então, vamos analisar cada um desses pedaços de gráfico realmente como gráficos independentes. Gráfico 1 é uma reta crescente. Então, eu tenho aqui um gráfico da posição pelo tempo, que é uma reta crescente. Se é um gráfico da posição pelo tempo no formato de reta, é movimento uniforme. Mas beleza, isso não é relevante aqui. E o fato dele ser crescente, igual a gente viu, significa que ele está com velocidade positiva. E aqui fica uma observação conceitual que é importante. A velocidade, igual a gente viu, é uma grandeza vetorial. Então, que nem eu expliquei na aula de vetores, lá na semana de nivelamento, uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza que ela só é completamente caracterizada pelo seu valor numérico, que a gente chama de módulo, no caso da velocidade, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e por aí vai, e também pela sua orientação, ou seja, pela sua direção horizontal, vertical, na diagonal e assim por diante. E pelo seu sentido, direção e sentido. Eu posso falar que a minha trajetória está na horizontal, mas ainda assim a descrição dela não está completa. Está na horizontal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, esse da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é o sentido. Então, eu preciso dessas três informações para caracterizar 100% uma grandeza física vetorial. Então, quando eu falo que uma velocidade ela é negativa, eu não estou falando que o corpo está andando a menos 10 metros por segundo. Eu estou falando que ele está andando a 10 metros por segundo no sentido negativo do meu eixo. Eu vou para o quadro, que aí desenhando fica mais fácil de ver. Tudo isso, conforme eu sempre bato na tecla, nessa parte da mecânica, é tudo uma questão de referencial. Vamos supor que o referencial que eu adotei é o tradicional. Plano XY, com X, o sentido positivo do eixo X para cá, e o sentido positivo do eixo Y para cá. Então, todo movimento que está para cá é um movimento na direção horizontal no sentido positivo, porque o sentido dele coincide com o sentido do meu referencial, que no caso é o eixo X. Se o movimento está para cá, eu falo que ele está no sentido que é um movimento na vertical
no sentido positivo, porque o sentido dele coincide com a minha referência, que é o eixo Y. Beleza. Consequentemente, se o corpo está se deslocando na horizontal, mas para cá, então ele está na direção horizontal, mas no sentido negativo, porque ele está assumindo um sentido oposto ao que eu tomei como sendo o meu referencial. Beleza? Então, quando eu falo que uma velocidade é menos 10 metros por segundo, eu falo que é uma velocidade, se você for olhar ali no velocímetro, vale 10 metros por segundo, o valor numérico dela é 10 metros por segundo, só que o meu corpo está caminhando no sentido negativo da minha referência, tá? Então, é isso que significa uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa. Se ela está caminhando, se o corpo está com aquela velocidade caminhando no mesmo sentido do meu referencial ou caminhando no sentido oposto ao meu referencial. Beleza. Dito isso, aqui o que eu tenho é uma reta crescente. Logo, a minha velocidade é positiva. Se a minha velocidade é positiva, então o meu ciclista está caminhando no mesmo sentido que o meu referencial. Quando não se fala nada, automaticamente tome como referencial um plano XY que eu acabei de desenhar. Então, aqui o que eu tenho é um corpo em movimento e no mesmo sentido do referencial. Ou seja, é a figurinha C. Está aqui o ciclista em movimento, então ele tem alguma velocidade e ele está caminhando no sentido positivo do eixo X. Então, 1C. Na toa, né? Letra D. Mas vamos ver o resto. O trecho 2, vamos ver agora só o gráfico do trecho 2. É um gráfico da posição pelo tempo e a sua forma é uma reta horizontal. A gente viu que quando tem uma reta horizontal, significa que aquela grandeza ela é constante. No caso, a gente viu isso no contexto da velocidade pelo tempo. O gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta horizontal, quando o valor da velocidade não se altera, independente do instante de tempo que eu estou pegando. Aqui o que eu tenho é um gráfico da posição pelo tempo, mas essa interpretação em relação à forma do gráfico se mantém para qualquer gráfico. Então, aqui nesse trecho 2, a posição do corpo não está variando. Se a posição do corpo não está variando, isso significa o quê? Que ele está em repouso. Então, o 2 dá match com essa figurinha B, em que o ciclista está parado. Ele está em repouso e a posição dele não varia. Agora, vamos olhar o trecho 3 desse gráfico. Analisando ele separadamente do resto, a gente vê gráfico da posição pelo tempo, é uma reta, então um movimento uniforme, só que aqui é uma reta decrescente. Sendo uma reta decrescente, o que eu tenho é uma velocidade negativa. Então, ele está em movimento, mas no sentido contrário ao meu referencial. Então, o trecho 3 dá match com a foto A. Então, fica 1C, 2B, 3A. 1C, 2B, 3A, alternativa D. E aí, turma? Dúvida? Deu para pegar a ideia sentido positivo, sentido negativo? Beleza. Vai até meio de 10, né? Então dá tempo de mais exercícios. 4. Gráfico V por T abaixo representa os movimentos de dois automóveis com velocidade V1 e V2. Ok? A área rachurada ou achurada representa a distância entre os automóveis no instante T, medida ao longo da mesma trajetória no seguinte caso. Tá. Deixa eu ver se na resolução eu pontuo alguma coisa. Ok. Não. Então, vamos lá. Ele diz o que, então, para esse gráfico? Que são dois corpos com velocidade constante
um corpo está com velocidade v1, o outro corpo com velocidade v2, tem essa diferença marcada por essa área achurada entre os dois, e ele afirma que a área achurada, que a área dessa região achurada é numericamente igual à distância entre os automóveis. Tá. Só explicando um pouco melhor essa questão da área, de fato, a área sob o gráfico da velocidade tem toda uma justificativa matemática para isso, mas que não vem ao caso. Toda a área sob, ou seja, embaixo, da curva da velocidade pelo tempo, independente de qual for o formato dessa curva, é numericamente igual à posição ou deslocamento do corpo. Então, se aqui eu traçar a área, foi quadro, então aqui eu tenho esse gráfico, né? V por T, aqui V1, mais ou menos reto, aqui V2. E analisado até um instante de tempo T. Então, a área sobre o gráfico, deixa eu fazer um segundo gráfico aqui. Vamos supor que eu tenho um gráfico completamente aleatório da velocidade pelo tempo. Uma curva qualquer. Se eu pegar aqui um instante de tempo inicial, e eu pegar aqui um instante de tempo final, e dar um jeito de calcular, por mais irregular que seja a forma dessa área, o valor da área sobre essa curva, eu tenho que essa área, que a gente representa assim, um igual com n em cima, é numericamente ao deslocamento do corpo. O que significa ser numericamente ao deslocamento do corpo? Significa que eles têm o mesmo valor numérico, mas essas duas grandezas têm significados diferentes. A área, eu acredito que eu comentei isso em alguma aula, mas recapitulando, a área é uma grandeza matemática, de natureza puramente matemática, puramente geométrica. Ela não é uma grandeza física. O deslocamento é uma grandeza da cinemática. É o tanto que o corpo deslocou entre um ponto e outro. Então, de fato, quando eu calculo a área sobre o gráfico da velocidade, o número que eu obtenho é igual ao número do deslocamento que o corpo efetivou entre o instante de tempo inicial e o instante de tempo final. Só que eu não posso afirmar que área é igual ao deslocamento, porque área é uma coisa, deslocamento é outra. O significado delas são completamente diferentes, são significados inconciliáveis, não tem como você estabelecer uma comparação entre os dois, mas, e aí tem toda uma motivação matemática para isso, igual eu falei, não vem ao caso, mas para esse caso eles vão sempre assumir o mesmo valor numérico. E para outros casos também, igual a gente vai ver mais para frente, principalmente na parte de energia e trabalho. Mas é isso. Só explicar essa questão. Então, e por que ele pode afirmar que a área achurada entre V1 e V2 é a distância entre os corpos? Vou desenhar aqui um eixo horizontal, dois eixos horizontais. Se eu tenho aqui duas bolinhas, uma preta e uma vermelha, no instante inicial. No instante final, a minha bola preta está aqui. E minha bola vermelha está aqui. Vocês concordam comigo que a distância entre as duas é esse comprimento aqui? E o que é esse comprimento? Esse comprimento é a distância percorrida pela bola preta menos a distância percorrida pela bola vermelha.
Eu pego essa reta, arranco dela essa parte, me sobra essa parte. O gráfico, a área sobre o gráfico do corpo 1 é essa aqui em preto. Eu estou pintando de preto. A área sobre o gráfico do corpo 2 é essa que eu estou pintando de vermelho. Então, essa área em preto é o deslocamento do corpo 1. A área em vermelho é o deslocamento do corpo 2. Para eu descobrir a distância entre os dois corpos, eu tenho que fazer o deslocamento do corpo 1 menos o deslocamento do corpo 2. Então, eu tenho que tirar a área vermelha dessa área preta. A área preta é esse quadradão, a área vermelha é esse quadradinho aqui embaixo. Então, eu expurgo da área preta toda essa parte aqui, o arranco dela. E aí vai me sobrar só isso. Essa parte que eu estou pintando de verde. Então, é por isso que essa área entre os dois gráficos é a distância entre os corpos. Beleza. Então, vamos lá. Só para finalizar, sei que já deu o horário, só para concluir. Partiram da mesma posição em instantes de tempo diferentes? Não, você não pode falar isso. Não tem nada que te afirme isso. Aliás, exatamente. Não tem... Só ver um negócio aqui. Exatamente. Não tem absolutamente nenhuma informação que te diz isso. Partiram do mesmo instante e de posições diferentes? Aliás, aqui, só detalhando um pouco mais. Na letra A, eles não partiram... eles partiram da mesma posição, porque eles saem em instantes de tempo diferentes? Não. Instantes de tempo diferentes não, porque eles saem de t igual a 0. Só para andar mais rápido. Partiram do mesmo instante e de posições diferentes? Partiram do mesmo instante, mas não de posições diferentes. Partiram em instantes diferentes e de posições... Não. Partiram da mesma posição e no mesmo instante. Essa. Eles partiram da mesma posição e no mesmo instante. Tem essa diferença entre eles, porque as velocidades são diferentes. Então, alternativa D. Então, nem posso mais estender, pessoal. Como é que está aí? Algum questionamento, se o tempo permitir? Beleza. Pode encerrar, então, a aula? Tá. Espera aí. Só um minuto, Gabriel. Eu vou abrir a resolução rapidinho. Se eles tivessem... Tá, só abrir aqui. Não está dando para projetar, por que será? Se eles tivessem partido de posição diferente, o gráfico da velocidade não seria duas retas horizontais concomitantes, ou seja, progredindo ao mesmo tempo. Elas teriam um perfil diferente, um pouco diferente. É questão do gráfico mesmo.
Eles não teriam esse perfil emparelhado certinho. Mais alguma coisa, pessoal? Pode encerrar? Aí, como faz agora? Essa é a última aula da manhã ou não? Isso, é a última. Eu parei aqui de gravar já.